Oi, meus amigos, entrevistei o ambientalista e amigo João Lara Mesquita. A entrevista foi tão boa que eu dividi em duas partes. Falando do meio ambiente, que saiu quinta, que vocês devem ter visto. E a outra é da viagem da Antártica. As viagens são tão maravilhosas que então separei em duas entrevistas. Vocês vão ver agora as viagens, que é meu sonho do ano que vem, tá bom? Tchau! Ele foi conselheiro do Greenpeace e capitão amador e navegou mais de 60 mil milhas. Fez viagem na Antártica, fez aventuras maravilhosas. Ele teve um grande problema que o barco dele afundou. Ele pode contar também para nós, porque é um amigo que eu adoro ouvir falar, porque tenho muita admiração pela cultura dele e por tudo que ele sabe e tudo que ele tem para nos proporcionar. Eu que admiro você pelo seu pique, pela sua bondade e generosidade. João, vamos conversar, tá? Você já fez as aventuras na Antártica. Como são essas aventuras? Olha, eu, como você disse, eu tenho cerca de 60 mil milhas navegadas. 50 mil milhas foram na costa brasileira, no litoral brasileiro, que tem cerca de 7.500. E 10 mil milhas foram justamente as 10 mil, mais ou menos, que eu gastei para sair daqui do Brasil e ir até a Antártica com o meu barco. Isso foi no verão de 2011, 2012. Eu diria para você, Silvana, você que gosta de viajar, é uma mulher cheíssima de vida. Eu adoraria fazer isso. Se você tiver... Vamos organizar, João? Vamos. Com que barco a gente pode organizar? Olha, se você quiser um barco privado, eu sugiro do melhor skipper que leva as pessoas para a Antártica, que é o barco atualmente do filho do Oleg Belly. Esse Oleg Belly é uma figura raríssima. Era um russo de origem francesa, olha que curioso, que trabalhou na NASA até fazer o pé de meia dele. Quando ele chegou lá, ele disse, eu não vou ficar nessa loucura não. Veio para o Brasil, construiu um veleiro polar espetacular e passou a fazer charters na Antártica. Qual é o mês melhor? Verão. Você tem que ir no verão, porque lembrando verão nosso. No verão nosso. Porque nós estamos no mesmo hemisfério sul. Então, em algum momento de novembro, a Antártica começa a degelar, a volta da Antártica, porque no inverno aquilo gela tudo, mas você não consegue chegar na Antártica por causa do gelo. Então, no verão, às vezes no início de novembro, às vezes no meio de novembro, começa o degelo. Aí é o momento de ir. Eu diria para você, Silvana, que a Antártica é o bolo da cereja do planeta Terra. É um continente que tem 1,5 vezes o tamanho do Brasil, portanto gigantesco. As pessoas às vezes não realizam, né? É um continente onde nós, seres humanos, não conseguimos estragar porque ele é tão inóspito, graças a Deus, é tão prejudicial ao nosso organismo, que nós não conseguimos ficar lá. Nós botamos o pé e tiramos. E isso, então, preservou. A Antártica é um monumento, ela foi dedicada à ciência por uma organização, um tratado internacional, o Tratado de Madrid, que diz que a Antártica deve ser apenas estudada e deve ser mantida como ela é, né? Porque é um testemunho do que nós fizemos no planeta Terra. Desculpa, quantas pessoas? No verão... Quantas pessoas poderiam ir nesse barco? No barco? 8 mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos. A faixa de 8 pessoas. Vou dizer também uma coisa, não é tão frio no verão, não é tão frio quanto parece. Temperatura média, agora não me lembro exatamente no verão, mas chega até a fazer 5, 6 graus positivos. Ah, que maravilha. Quando bate sol e não está ventando, você pode ficar de mangas e camisa, sabe? Agora, quando o vento entra, e lá é um lugar bastante ventoso, aí a temperatura cai para -10, -15, -20, mas você está abrigado com aquelas roupas especiais e desce para a cabine. Quero levar os meninos, eles vão adorar. Eu disse para os meus filhos que se eu puder um dia, eu volto lá para levá-los, porque eu acho Vamos organizar nós com os teus filhos, com os meus netos, o Fábio. O Fábio vai adorar. Fábio vai adorar. É um continente que te deixa emocionado, a Antártica, porque, em primeiro lugar, não pertence a ninguém, não pertence a país nenhum. Você não precisa de documento. Ah, não pertence a ninguém? Pertence à humanidade e pertence a todos os países que desenvolvem pesquisas lá. O Brasil é um desses países. Então, isso é muito curioso. Você não, de repente, se vê num lugar assim, onde você não precisa de documento, não precisa de dinheiro, nem sequer
falar a língua franca de hoje, que é o inglês. Lá, como disse um comandante chileno que eu conheci, lá na Antártica, disse que ali se fala o antártico, que é uma espécie de linguagem com mímicas e sinais que tem muito pouco de verbo e de gramática, mas muito de vontade. Esta é que é a beleza da Antártica. Por não ter ninguém, ele está absolutamente preservado como era desde que se formou. E quando você tem um dia... Maravilha. É maravilhoso. Quando você tem um dia de tempo limpo, que não está nevando ou com vento e tudo mais, você enxerga distâncias que você nunca viu em outro lugar, por causa da limpeza do ambiente, sabe? Bom, aquelas gelo deve ter umas cores maravilhosas, Isso, né? as pessoas... Pra fotografar. As pessoas pensam que é monótono. Aquilo é o paraíso de fotógrafo. Você vê todos os tons de branco, cinza, até o negro mais escuro. As cores do pôr do sol, vermelho, amarelo, azulado. Olha, as cores, inclusive, você vê com uma visão diferente também, por causa dessa ausência de poluição. Então é um banho assim nos seus olhos, é uma coisa impressionante. Precisamos fazer essa viagem. E por último... Ele não está poluído. Não. E por último, quer dizer, tem um pouco de poluição. Você quer ver? Me perguntaram muito o que os brasileiros fazem lá. A gente tem mania de desmerecer a nós mesmos, né? E eu recebi muito questionamento de internautas no meu site. Por que o Brasil gasta dinheiro com aquilo lá? Aquilo é bobagem. Não é bobagem nada. A pesquisa que o Brasil faz lá para os países em desenvolvimento é muito bem vista. É seguramente a melhor da América do Sul. Nós temos universidades emblemáticas como a USP e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG, e são professores dessas duas universidades, basicamente, além de outros também, mas basicamente dessas duas universidades que pesquisam lá. Eles pesquisam, veja você, as queimadas da Amazônia na Antártica. Sabe como? Como isso? Quando existe uma queimada na Amazônia, sobe aquela fuligem toda para a atmosfera. O vento leva aquilo, empurra até a Antártica e as cinzas caem na Antártica. Como é que eles sabem, por exemplo, que no tempo da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, havia zero de poluição? Eles entenderam, os glaciologistas, a Antártica tem um manto de gelo de até 6 quilômetros de espessura em cima do continente. Quando você perfura o gelo X metros, você está chegando no gelo que foi depositado lá, digamos, 100 anos atrás. 20 metros, 200 anos atrás. 30 metros, 300. Eu não sei se a proporção é essa. Mas com isso eles conseguiram chegar até a época da Revolução, antes da Revolução Industrial. E a atmosfera... Opa, que beleza. Você toma um também? Tá. Toma aqui. O gelo, ao cair, aprisiona bolhas de ar. Então, eles chegaram até lá antes da Revolução, mediram aquela bolha de ar, estava exatamente limpo, porque não havia poluição atmosférica que tem hoje. Isso mostra também como as nossas ações aqui são globais. O mundo não se globalizou só nas telecomunicações. E o que você faz aqui ou em qualquer parte do mundo repercute em outras partes. O que nós podemos fazer para isso? Nós, depois o governo não poderia fazer. O que nós podemos fazer? O cidadão tem que se meter na sua cabeça que ninguém vai salvar o mundo, não vai surgir um Messias que vai desfazer o aquecimento global. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Isso é um trabalho de formiguinha, todo mundo tem que fazer, inclusive os governos. O que nós podemos fazer? Usar tanto quanto menos possível automóvel, combustível, que vai para a atmosfera, o dióxido de carbono, que produz o aquecimento global. Jogar lixo, coisa simplíssima, jogar lixo no lixo. Isso não acontece em São Paulo. Outra coisa, tomar um banho curto, 5, 10 minutos no máximo, você está fazendo muito. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! O que eu quero dizer é que são coisinhas pequenininhas. Se o mundo inteiro cair a ficha que é preciso fazer isso, imagine quanto não daria economia de água num país como o Brasil, num país como os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes. João, e o oceano? O oceano está sofrendo o nosso descaso, Silvana. Você há pouco falou de baleia. A semana passada foi um quiprocó nas redes sociais, aí, porque pela 15ª vez morreu uma baleia, sei lá. Então, isso que eu fiz lugar, o artigo. com 40 quilos de plástico dentro do estômago.
estômago. Uma com 6, uma com 40 e uma com 70. Não, pedaços de plástico, mostrei no meu filme, os pedaços de plástico que saem de lá. Gigantescos, são gigantes, porque as pessoas jogam na rua, a enxurrada leva para os rios carregam para o mar. E outra coisa que os cientistas descobriram, a situação do mar é tão grave atualmente, que os cientistas começaram a estudar, mas como? Por que ficou desse tamanho, essa questão do plástico, por exemplo? E eles se deram conta que desde a invenção desse material, o plástico é uma grande invenção, surgiu em 53, até antes não tinha esse material. Agora, se ele tem um lado bom, por exemplo, a seringa é feita de plástico, é importante, mas ele tem o lado ruim, ele não se desfaz, o plástico não se desfaz jamais. As pessoas jogam isso na rua, como eu disse, vão parar no mar. Então, o que os cientistas descobriram estudando a história do plástico? Que desde que ele começou a ser produzido em 1953, note esse absurdo, apenas 9% de todo o plástico produzido no mundo foi reciclado. Por quê? A reciclagem do plástico é, de fato, dificílima. O Brasil, se não me engano, só 2 estados têm capacidade de fazer reciclagem, de São Paulo e agora mais um. tiraram também os canudos de plástico, né? Estão lutando contra isso. Mas não, eu fui em 2, 3 bares. Sim, eu também. E eu tenho aquele canudo que depois desmancha na boca, porque mas não é de plástico. Fico feliz de ver, isso parece que chegou na cabeça das pessoas. Chegou. Né? Não, então está havendo um o movimento. mundo está mudando. Está mudando. Tá. As pessoas estão caindo a ficha de que é preciso. Tá mudando, todo mundo tenta, tenta ajudar também, né? Individualmente. Sem dúvida. As pessoas não são ruins por nascença, ao contrário. Algumas fazem por ignorância. Falta educação. Eu só não contei, só para eles saberem. Depois que eu fui uma segunda vez para a Antártica, aí sim foi que eu tive um problema, cometi erros e o barco afundou. Aí eu fui a terceira vez para a Antártica no ano seguinte. Para retirar o barco. Retirei o barco eu me lembro, e trouxe de volta. Eu me lembro, trouxe de volta o barco. Tá? Onde está esse barco agora? Ele foi vendido como sucata, não tinha jeito. Como sucata. Depois de um ano debaixo nós vamos fazer a viagem. Melhor que nós vamos fazer essa viagem em dezembro ou novembro. O que você acha? Assim que abrir. A partir de algum momento de novembro. A gente sabe antes, quando é outubro, assim você já começa a saber. Espero que vocês gostaram dessa viagem. É uma viagem especial. Ele viajou 60 mil milhas já. É bom ouvir uma pessoa que fala com propriedade do assunto, tá? Obrigada, viu?